Em Isaías capítulo 55, versículo 6, diz: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. No ano de 2019, iniciou a pandemia no Brasil e no mundo, nos obrigando a manter distanciamento e usar máscaras para que não aumentasse o contágio. Há algum tempo, comércios, empresas e igrejas se manteve fechadas. Até reuniões de família foi deixado de fazer, tudo por causa da pandemia. Uma coisa podemos notar que durante a pandemia, muitos conseguiram enxergar a sua família, pelo fato da morte assustar aqueles que não pensavam nela. E também muitos se isolaram a ponto de entrar em depressão. Particularmente, pude notar muitas pessoas abandonando os caminhos do Senhor por terem só as reuniões de culto como base de fé e não poderem mais irem à igreja. Isso demonstra que muitos não estavam com Deus, tinham aliança com a instituição religiosa, mas não tinham aliança com Deus. Eu sei e entendo que muitas pessoas necessitam de uma igreja aberta, e eu sou a favor de igrejas abertas e também a favor de irmos à igreja. Acho essa atitude muito importante e necessária em nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito do nosso corpo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? O texto de Isaías diz que devemos buscar a Deus enquanto podemos achá-lo. Fico pensando, se de alguma forma as igrejas fecharem definitivamente, será que as pessoas teriam disposição em buscar a face de Deus? Ou será que haveria um esfriamento em massa e muitos morreriam espiritualmente falando? Servir a Deus não é só dentro de um lugar que 4 paredes o cercam. Servir a Deus vai muito mais além. Servir a Deus é viver o Evangelho no nosso dia a dia. É eu comprar e eu pagar. É eu perdoar mesmo sendo ofendido. É eu conseguir enxergar a necessidade do meu semelhante e ajudá-lo de alguma forma. E assim por diante. Servir a Deus é deixar de servir a mim e passar a servir o meu próximo. Jesus, num certo momento, disse: será que acharei fé na terra quando eu voltar? O próprio Cristo diz que no final dos tempos o amor de quase todos esfriaria. Quando Jesus é indagado a respeito do final dos tempos, Jesus é enfático. Ele diz que os sinais demonstrariam a sua volta e o esfriamento é um dos sinais. Convido muitas pessoas, principalmente aquelas que não estão ligadas a uma instituição religiosa, a ir à igreja. Digo a elas que é bom e o ajudará de alguma forma. O intuito não é levá-los ao ponto de se tornarem fanáticos pela religião, mas sim dar oportunidade dessas pessoas conseguirem enxergar a sua situação e a partir daquele momento ela refletir a respeito dos seus comportamentos nos ambientes a qual ela vive. Deus não nos chama só para nos dar uma bronca ou chamar a nossa atenção. Deus não nos chama só para ficar um pouquinho com Ele. Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele. E assim temos a nossa história transformada, trazendo alegria tanto para nós quanto para os nossos familiares. O Senhor nos oferece a mão para nos ajudar. Você aceita? A minha oração de hoje é: Pai, me leva mais perto de Ti, que os meus joelhos fiquem trêmulos perto de Ti e eu caia diante os Teus pés, que é o lugar mais alto que eu venha estar. Que toda honra e toda glória seja dado a Ti, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Que eu o reconheça em tudo na minha vida, para que o Teu nome seja sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo
estejam com todos vocês. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima.